Sabe aquelas histórias de família que a gente nem sempre conhece? Já pensou que elas podem, de alguma forma, influenciar quem uma pessoa é hoje? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo no trabalho incrível da doutora Fanny Brewster para entender exatamente isso. Como o passado não é só uma lembrança, mas algo que de verdade molda a nossa identidade. E o ponto de partida é essa imagem aqui. Uma imagem super forte. É quase como olhar pelo olho semicerrado do primeiro ancestral americano dela no momento em que ele deixa o navio negreiro. É desse lugar, sabe? Desse momento de trauma, de ruptura, que a doutora Brewster começa a desenrolar toda a sua investigação sobre memória, sobre legado, sobre como essas coisas passam de geração para geração. E aqui está o ponto central de tudo. A ideia é que a história dos nossos antepassados e principalmente os traumas que eles viveram não é uma página virada, sabe? Não é algo que ficou lá no passado. É, na verdade, uma força viva que pulsa no presente. Quase como um rio subterrâneo que corre por baixo de tudo e que ajuda a definir quem a gente é hoje. Mas para a gente conseguir entender de verdade a força dessa conexão, a gente precisa dar um passo para trás e mudar um pouco o nosso jeito de olhar. Vamos pensar juntos numa visão de mundo diferente, uma em que o eu não é essa coisa isolada, sabe, uma ilha. Pelo contrário, o eu é um elo numa corrente que não para, que conecta todas as gerações. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a visão ocidental mais comum, né? O tempo como uma linha reta. O passado ficou para trás, o presente está aqui e o futuro está lá na frente. Tudo separadinho. Agora, do outro lado, tem a visão africanista. Aqui, o tempo é mais como um círculo, uma coisa holística. O presente não é só um ponto no tempo, ele é o lugar onde os ancestrais e os descendentes se encontram. Não existe essa separação. E essa filosofia toda não é só uma ideia abstrata. Ela ganha forma em conceitos como o Sansum, que vem do povo Akan, lá da África Ocidental. Para eles, corpo e alma não são coisas separadas, são uma coisa só. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que uma dor na alma, uma ferida na psique, é também uma ferida no corpo. E mais, o trauma de um ancestral pode sim ecoar na saúde de quem vem depois. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos diz? Diz que a identidade de uma pessoa é muito, mas muito maior do que só o indivíduo. Pensa numa tapeçaria. Ela é tecida com os fios da ancestralidade, da comunidade e de uma história que, na verdade, nunca acaba. Ok, então, partindo dessa ideia de um eu que é super conectado, a doutora Brewster começa a questionar umas coisas bem importantes. Porque, pensa bem, como é que essa visão de mundo bate de frente com a psicologia ocidental, aquela mais tradicional? Vamos dar uma olhada nisso. Vamos pegar a psicologia junguiana, por exemplo. Um dos seus conceitos centrais é o de arquétipo. A ideia é que existem símbolos universais, tipo o herói, a mãe, a sombra, e que essas imagens vivem lá no nosso inconsciente coletivo, de todo mundo. Só que aí vem a pergunta que incomoda, né? Se esses arquétipos são mesmo universais para todo mundo, de que histórias, de que mitos eles são tirados? E, talvez mais importante ainda, quais histórias não estão sendo contadas nessa equação? E aí, a gente chega num ponto delicado que a doutora Brewster aponta. A psicologia profunda, por muito tempo, se apoiou numa base bem restrita. O foco era quase total na mitologia grega. O resultado? Um universo inteiro de outras mitologias e visões de mundo, como as riquíssimas tradições africanas, acabou sendo colocado de lado, sabe? Quase como se não existissem ou não tivessem o mesmo valor. E esse olhar fica bem claro nos próprios textos do Jung. Tem uma passagem em que ele está num trem na África, vê um guerreiro Maasai e ele não vê ali um homem, um indivíduo com uma vida própria, uma história. Não, ele vê um símbolo, um homem original que estava nas palavras dele, esperando por ele. Ele, o europeu, o descobridor. Peraí, vamos pensar nessas palavras. Esperando por ele? Por quê? E por que usar termos como África selvagem? Essa linguagem não é neutra, né? Ela coloca a experiência europeia como o centro de tudo, como a régua que mede o resto do mundo. E todo o resto vira exótico, um objeto de estudo e não outra forma de ser humano, com a mesma validade. E olha, isso tudo não é só uma discussão teórica, um papo acadêmico. Isso tem um impacto real, direto, lá dentro da sala de terapia. Afeta o analista, afeta o paciente. Mas como é que isso acontece no dia a dia? A doutora Brewster é muito clara quanto a isso. Ninguém deixa sua identidade na porta do consultório. Ela, como mulher de ascendência africana, levou toda a sua história, toda a sua herança e suas memórias para dentro da sua formação e da sua prática clínica. Isso faz parte de quem ela é como analista. E claro, esse caminho não foi nada fácil. Essa citação aqui mostra bem isso. Quando ela tentou falar sobre racismo no doutorado,
A reação foi tão pesada, tão hostil, que ela chegou a pensar em desistir. Imagina. Isso mostra o tamanho da resistência que existe para ter essas conversas dentro do próprio campo da psicologia. E tudo isso nos traz para um conceito fundamental, o complexo racial. O mais curioso é que o próprio Jung chegou a falar sobre isso lá em 1930. Ele citou o termo, disse que era complicado e simplesmente deixou para lá. Ele não desenvolveu a ideia. E essa escolha, essa omissão, acabou criando um buraco enorme na teoria, uma lacuna que a gente sente as consequências até hoje. Certo. Então, diante de tudo isso, como é que a cura pode acontecer? Como uma terapia pode de fato funcionar se essas forças tão poderosas de raça, de história, de ancestralidade estão ali, presentes na sala, mesmo que ninguém fale sobre elas? Essa é a grande pergunta. No fundo, se a realidade do racismo, que faz parte da vida de tanta gente, não é nem mencionada, não é reconhecida dentro do espaço terapêutico, será que a terapia está mesmo olhando para a pessoa como um todo? Ou só para uma parte dela? E essa comparação aqui deixa isso muito claro. Mostra como as realidades dentro da cabeça das pessoas podem ser diferentes. Para um paciente não branco, por exemplo, a preocupação com a própria segurança, tanto física quanto psicológica, pode ser algo que está sempre ali, ativo. Já para um paciente branco, muitas vezes essa segurança é o padrão, é o chão onde ele pisa, algo que nem passa pela cabeça que poderia faltar. E para a própria doutora Brewster, como analista, o trabalho passa por olhar para o seu próprio complexo racial analista. O que é isso? É ela reconhecer aquele impulso que vem de dentro, quase ancestral, de querer carregar a dor dos seus pacientes, de querer protegê-los de cada ataque racista. O trabalho dela é identificar isso para poder então abrir um espaço verdadeiro para que o paciente faça a sua própria jornada. No fim das contas, o que a doutora Brewster propõe não é uma solução mágica, não é sobre resolver o passado. A jornada é outra. É sobre reconhecer que esses legados, essas heranças que nos unem, são parte de quem somos. É uma realidade que precisa ser vivida, integrada e trabalhada, sempre. E nas palavras dela mesma, essa ligação com a ancestralidade, essa posição de ser vista como a outra, não é um peso. É, na verdade, a matéria-prima do trabalho dela, da vida dela, é a fonte do seu propósito. Um propósito que abraça tanto a tristeza quanto a alegria. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Que legados que a gente não vê, que histórias que não foram contadas estão por aí tecendo a nossa própria história? De que maneiras essas forças invisíveis moldam quem a gente é, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta?